A paz do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa. Mais um devocional. Vamos lá? A palavra de hoje está registrada em Jó, capítulo 1, verso 6 ao verso 10, que diz assim: No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Então perguntou ao Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó em vão teme a Deus? Acaso não cercaste ele com uma cerca, a ele, sua casa e tudo quanto tem? Jó era um homem íntegro e reto. Jó temia a Deus e desviava do mal. Aqui nós vemos que o Senhor havia colocado uma cerca em volta de Jó, para que o inimigo não tocasse nas coisas dele nem nele. Essa palavra é muito forte. Jó escolheu ser abençoado por Deus, no momento que escolheu ser reto diante do Senhor. No momento que ele escolheu temer ao Senhor. E temer ao Senhor quer dizer respeitá-lo e obedecê-lo. Aqui diz que havia uma cerca. Deus havia cercado Jó. E eu e você, se estivermos fazendo a vontade do Senhor, resistindo às tentações e fugindo do pecado, tendo zelo todos os dias, porque o Senhor vai buscar um povo zeloso de boas obras, não um povo preguiçoso, não um povo relaxado com as coisas de Deus, não um povo que não se preocupa com as coisas de Deus, não um povo que diz não à palavra de Deus, um povo que quer andar segundo o mundo, a concupiscência do mundo, segundo a concupiscência dos olhos, segundo a concupiscência da carne. Não, ele quer buscar um povo zeloso de boas obras, um povo que se santifica, um povo que teme ao Senhor. Quando tememos o Senhor coloca nas nossas vidas uma cerca. E a Bíblia diz que aquele que nasce de Deus, o maligno não lhe toca. O inimigo, se Deus permitisse, ele já teria matado eu e você, já teria nos destruído. Mas ele não pode fazer, porque é Deus que está no controle de nossas vidas e ele já é um derrotado, ele foi derrotado na cruz. Seu destino já está afastado, a destruição eterna. E muita gente tem muito medo dele, não para de falar dele e das obras que ele faz. Mas eu quero dizer a você, não decreta o que o inimigo faz. Não deixe falhar a sua língua a dizer que ele está furioso, que ele está fazendo, que ele está se levantando. Porque ele não tem poder para agir sobre as nossas vidas se nós estivermos dentro da vontade de Deus, vivendo a palavra dele. Se nós não dermos com a nossa língua poder a ele para lançar setas para ele fazer armadilhas para cairmos. Porque às vezes, quanto mais você fala com a sua boca que ele está fazendo alguma coisa, você está dando crédito ao que ele faz. Você tem que dizer que é Deus que está fazendo, porque o inimigo não pode fazer nada se Deus não permitir. Jó estava cercado por Deus, mas Deus tirou a cerca para que Satanás tocasse na vida de Jó, para que Satanás visse que Jó não o adorava pelo que Deus fazia a ele, pelo que ele tinha em suas mãos, mas que Jó o adorava por quem Deus é, pelo que Deus é, o nosso Criador. Nós devemos honrar ele, tendo ou não tendo, porque se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus, e nós somos suas criaturas. E ao obedecermos a ele, se tornamos seus filhos e servos dele. Servos do Senhor. Sujeitos a servi-lo. Sujeitos a viver dentro da palavra dele, segundo os mandamentos dele. E aqui vemos que Deus pôs uma cerca. E Deus permitiu que Jó tocasse, tirando esta cerca. Mas aqui nós vemos que Jó não tinha poder para tocar nele. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca.
porque ele não vive pecando. A Bíblia diz: não vive pecando. Aquele que é filho de Deus não vive pecando, não vive em pecado. Isso está registrado em 1 João 3, versículo 8, versículo 9, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece dele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Mas se você é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Ele não pode fazer nada. Quando as provas vêm, as tribulações vêm, e parece que os ventos estão fortes, é Deus que está fazendo um decreto ao inimigo. É Deus que está fazendo para o seu crescimento. É Deus que está fazendo para acrescentar a sua fé. É Deus que está fazendo para colocar você mais tempo de joelhos. É Deus que está fazendo para você buscar mais. É Deus que está fazendo para te alertar que você está precisando lembrar mais dele. Você está precisando colocar algo na sua vida dentro da vontade dele que está fora. Então ele permite os ventos e as tempestades. Mas é ele, é Deus que faz. E é eu e você que temos o dever e a escolha de sermos cercados pela cerca de Deus. Sermos cercados por Deus. Quando escolhemos ser retos, tementes a Deus, nós somos cercados por Deus. Assim como Jó estava cercado por Deus. Então escolha temer a Deus ainda hoje. Se você ainda não teme a Deus, escolha temê-lo ainda hoje. Buscar o Senhor enquanto está perto, invocar enquanto se pode achar. Você não sabe o dia de sua manhã. Você não sabe se estará aqui. Escolha servir a Deus hoje. Hoje é o tempo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você ainda não teme a Deus, busque temê-lo. Busque se desviar do mal para agradar ao Todo-Poderoso, ao teu Criador. E assim cumprir a sua missão, que é adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Adorar o Senhor é estar dentro da vontade dele. Não é só cantar, não é só louvar, não é só orar, não é só pregar a palavra de Deus. É obedecê-lo. É obedecê-lo e honrá-lo com a sua vida em santidade. Que Deus venha te abençoar. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.